Olá, sexto ano, aqui é o professor Humberto, com mais uma aula de Matemática 2 para vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre adição e subtração com frações, dando continuidade ao nosso conteúdo aí de frações, onde na nossa última aula nós estudamos a chamada porcentagem, né? Fizemos uma relação aí das frações com a porcentagem. Hoje nós vamos ver a adição e a subtração, tá? Agora vamos estudar adição e subtração com frações. Nós temos dois tipos de adição e subtração com frações: a de denominadores iguais e a de denominadores diferentes, tá bom? Vamos começar estudando aqui com denominadores iguais. Para uma experiência na aula de ciências, a professora de Fernando providenciou 3 recipientes transparentes com a mesma capacidade, dividido em 5 partes cada um. Em um recipiente, Fernando colocou água até 3/5 da capacidade, ou seja, das 5 partes ele encheu 3. E o outro colocou óleo até 1/5, ou seja, das 5 partes ele encheu 1 da capacidade total do recipiente. Em seguida, no outro recipiente, com auxílio de uma colher, ele misturou a água e o óleo, pelo menos tentou misturar, né? Após alguns minutos em repouso, ele verificou que o óleo não se misturou à água. Veja ao lado como ficou. Note que o recipiente está com o líquido até 4/5 da capacidade total. Quando ele juntou 3/5 mais 1/5, ele obteve aqui um total de 4/5. Então, o que a gente pode concluir com isso? Quando eu somo duas frações cujos denominadores são iguais, ou seja, 3/5 e 1/5, o que a gente faz? A gente repete o denominador, exatamente porque eles são iguais. Trata-se de objetos que foram divididos na mesma quantidade, não é? E soma os numeradores. Nesse caso, soma 3 mais 1, que dá 4. Então, a adição 3/5 mais 1/5 resulta em 4/5, tá bom? De maneira parecida, nós podemos efetuar uma subtração com frações de denominadores iguais. Veja como podemos efetuar 6/7 menos 1/7, tá? Ou seja, de um objeto que foi dividido em 7 partes, foram destacadas 6, e das 7 partes foi retirada 1, tá bom? Então, 6/7 menos 1/7, como os denominadores são iguais, trata-se da divisão em partes iguais, nós repetimos o denominador e subtraímos os denominadores. 6 menos 1, que nesse caso dá 5. Então, 6/7 menos 1/7 equivale a 5/7, tá? Conclusão. Em uma adição ou subtração com frações de denominadores iguais, nós adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. Nesse caso, quando o denominador é igual, ele se repete, tá? Professor, e quando o denominador for diferente? Quando o denominador for diferente, turma, aí nós vamos ter que fazer o seguinte. Nós vamos ter que relembrar o que nós chamamos de frações equivalentes, tá bom? Como é que eu obtenho uma fração equivalente? Eu obtenho uma fração equivalente multiplicando o numerador e o denominador por o mesmo valor, ou então dividindo. São essas duas operações que nós podemos utilizar aí nesse caso, multiplicação e divisão, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso exemplo. Ronaldo fez uma pesquisa sobre a opinião de consumidores a respeito de uma nova marca de sabão em pó. Para apresentar as informações coletadas, Ronaldo organizou o seguinte texto: verifiquei que 1/4 dos consumidores considera o sabão em pó ótimo.
3/5 responderam que o sabão em pó é bom. E 1/10 disse que o sabão em pó é regular. 1/20 respondeu que o sabão em pó é ruim. Que fração do total representa a quantidade de consumidores que consideram sabão em pó ótimo ou bom? Se nós voltarmos aqui ao texto, né? 1/4 das pessoas considera o sabão ótimo e 3/5 consideram o sabão bom. Como ele está perguntando qual é a fração que representa a quantidade de pessoas que acham o sabão ótimo ou bom, então eu vou adicionar essas duas frações, 1/4 mais 3/5. Professor, os denominadores são diferentes. O que é que nós vamos fazer para igualar? Nós vamos fazer o que eu chamo de multiplicação alternada, tá certo? O que é essa multiplicação alternada? Os denominadores aqui em questão são 4 e 5. Então, eu vou pegar esse denominador 4 e multiplicar por 5, e vou pegar o denominador 5 e multiplicar por 4. Por que isso, professor? Fazendo isso, a gente utiliza uma propriedade da multiplicação que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz eu multiplicar 4 por 5 como 5 por 4, o resultado é o mesmo, tá bom? Então, isso vai fazer com que os meus denominadores se igualem. 4 vezes 5 dá 20 e 5 vezes 4 também dá 20. O que vocês não podem esquecer é o seguinte: se o denominador 4 foi multiplicado por 5, o numerador 1 também vai ser multiplicado por 5. Então, 1 vezes 5 é 5 e 4 vezes 5 dá 20. Então, a fração equivalente a 1/4 é 5/20. E aqui, se eu multipliquei o denominador 5 por 4, então o numerador 3 também vai ser multiplicado por 4. 3 vezes 4, 12/20. Então, 12/20 é equivalente a 3/5, tá bom? O mais importante disso tudo é que nós obtivemos aqui duas frações equivalentes às anteriores, às originais, mas agora os denominadores são iguais. Então, ao invés de somar 1/4 mais 3/5, eu vou somar 5/20 mais 12/20, tá bom? E 5/20 mais 12/20, como os denominadores são iguais, nós vamos repetir o denominador e somar os numeradores. 5 mais 12 dá 17/20, tá? Quer dizer que de cada 20 pessoas da pesquisa, 17 pessoas acham o sabão ótimo ou bom. Essa é a interpretação que a gente pode ter dessa fração, tá? Sabendo que foram entrevistadas 800 consumidores, quantos consideram o novo sabão em pó ótimo ou bom? Nesse caso, nós vamos calcular 17/20 de 800. Como é que a gente faz isso, professor? Como é que calcula 17/20 de 800? É parecido com a porcentagem que nós estudamos na última aula. Nós vamos multiplicar essa fração pelo 800. Vou pegar o 17 e multiplicar por 800 e o resultado dividir por 20, tá bom? Quando vocês fizerem essa operação aí, vocês vão achar 680 consumidores. Ainda de acordo com as informações do texto, qual fração do total representa a diferença entre a quantidade de consumidores que consideram o sabão em pó ótimo e a quantidade que consideram ruim? Bom, podemos responder essa pergunta, né, fazendo a operação de subtração. Nesse caso, a diferença entre 1/4 e 1/20, tá bom? Notem que os denominadores são diferentes. Ah, professor, então vou fazer a multiplicação alternada. Eu vou multiplicar o 20 por 4 e o 4 por 20. Pode, mas existem saídas mais fáceis, às vezes, para a gente resolver esse tipo de situação.
Se eu observar bem, se eu pegar o 4 e multiplicar por 5, já vai dar 20. Então, eu não preciso multiplicar o 20 por nada, tá bom? Então, olha o que foi feito aqui, ó. Esse 4 foi multiplicado por 5, que deu 20. Então, 1 também vai ser multiplicado por 5. 1 vezes 5 é 5, que dá 5. Então, a fração equivalente a 1/4, que tem denominador 20, é 5/20avos. Tá certo? E agora, como os denominadores são iguais, nós vamos repetir o denominador e diminuir os numeradores. 5 menos 1, que dá 4. Então, 4/20avos representa a diferença entre a quantidade de consumidores que consideram o sabão de pó ótimo e a quantidade que o consideram ruim em relação ao total de consumidores. Tá certo? Então, em uma adição ou subtração com frações de denominadores diferentes, primeiro, substituímos as frações por frações equivalentes, tá? Com o mesmo denominador. E em seguida, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos o denominador. Tá bom? Coloquei aqui dois exemplos de adição e subtração com denominadores iguais para nós resolvermos aqui. Eu tenho 5/6 mais 2/6, tá? Notem que os denominadores são iguais. Então, nesse caso, nós vamos repetir o denominador e somar os numeradores. 5 mais 2, que dá 7/6. Na subtração de frações com denominadores iguais, nós vamos proceder da mesma maneira. 4/5, 4/5, menos 1/5. Eu vou repetir o denominador e vou diminuir os numeradores. 4 menos 1, que no caso dá 3/5. Tá bom? E quando os denominadores forem diferentes, né? No caso aqui, 7/3 mais 2/6. Para igualar esse 3 com 6, eu vou multiplicá-lo por 2. Porque 3 vezes 2 dá 6. O que vocês não podem esquecer é que se eu multiplicar aqui o 3 por 2, então 7 também tem que ser multiplicado por 2. Tá bom? Então, nós vamos ter aí 7 vezes 2, 14. 3 vezes 2, 6. Mais 2/6. Somando 14/6 mais 2/6, porque os denominadores são iguais, nós vamos repetir o denominador e somar os numeradores. 14 mais 2, que dá 16. 16/6 não dá para dividir, mas se nós observarmos, os dois são pares. Então, eles podem ser simplificados por 2. 16 dividido por 2 dá 8, tá bom? E 6 dividido por 2 dá 3. Então, a resposta aqui vale 8/3, tá certo? Vou deixar uma atividade para vocês na página 190, 191, no módulo 2. Respondam lá com capricho, tá certo? Para a gente corrigir lá no nosso encontro semanal, que será sexta-feira, e vocês receberam aí o horário com a nossa aula, tá? Então, espero todos vocês lá. Até a nossa próxima aula e um abraço para vocês. Tchau, turma.